Olá pessoal, o tema de hoje é como saber por onde começar na legislação urbanística. Se você é novo, se você está entrando nessa área, querendo aprender um pouco mais, é uma pergunta que chega bastante aqui, né? Entender, saber como começar com essa parte de legislação, é uma coisa que assusta algumas pessoas, né? A legislação é complicada, é difícil, não sei se eu entendo. Então, vou falar um pouquinho hoje de como começar nessa parte de legislação, dar algumas dicas para ajudar vocês. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a vencerem a insegurança e começarem a projetar um loteamento do início até o fim, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia nesse assunto. Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve, ativa as notificações para você receber quando tiver um vídeo novo, quem está lá no canal. E me segue também no Instagram. No Instagram eu posto o cronograma das lives, respondo as perguntas nos stories, enfim. Lá a gente pode ter um contato mais próximo, combinado? Então, como começar nessa parte de legislação urbanística, né? Essa é uma dúvida, como eu falei, muito frequente e um pouco assustadora para as pessoas, né? Como que a gente faz para procurar legislação? Não sei que lei que eu tenho que ler, enfim, isso parece um pouco difícil e assustador. Mas, quando você se habituar um pouco mais, né, nesse assunto, quando você entrar um pouco mais nessa área de loteamento, você vai perceber que as leis, a legislação urbanística, ela é sempre muito parecida em todos os municípios. Se você trabalhar em diversos municípios, você vai ver que a legislação é sempre meio parecida, tá? Para ter como parâmetro, para quem é novo, que não conhece nada, eu sempre indico começar lendo a Lei 6766, que é uma lei federal que fala do parcelamento do solo urbano. É interessante, se você nunca leu nenhuma lei urbanística, começar lendo pela 6766, porque aí você consegue ter uma visão geral do que é uma lei de parcelamento do solo. Porque o que está definido na lei federal vai estar em todas as leis municipais. As leis municipais elas podem ter outras questões, né, além do que tem na lei federal. Mas o mínimo é o que está ali. Então é uma boa forma de você começar e você entender ali os parâmetros iniciais. E como a gente começar a procurar essa legislação, né? Como é que faz? Liga na prefeitura, procura na internet, como é que faz para achar essa legislação, né? Entra no site da prefeitura e procura como? Vai olhando ali, né, item por item, cada lei que tem? Não dá, né? Porque procurar item por item de cada lei, você vai passar dias procurando, porque tem uma infinidade de lei. Se você já fez isso alguma vez, não faça, tem um jeito mais fácil de fazer. E como que é, então, esse jeito mais fácil da gente procurar essa legislação? Entrando mesmo no site da prefeitura ou da Câmara Municipal, mas no item da legislação, naquela busca que você tem no item, a gente procura a legislação pelos seguintes nomes, tá? A gente vai procurar como Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Zoneamento, Plano Diretor e Plano Diretor do Sistema Viário. São essas 5 formas que a gente tem que procurar mesmo na hora que você estiver dando a busca ali no site da prefeitura. Uma outra opção é você dar essa busca, você pode dar no Google mesmo, né? Então você vai digitar Lei de Parcelamento de Solo do município de... e você coloca o nome de município. Não adianta só procurar Lei de Parcelamento de Solo, porque todos os municípios no país têm que ter uma lei de parcelamento de solo, ou quase todos, né? Mas enfim, alguns muito minúsculos não tem. Mas eles têm que ter uma lei de parcelamento. Então você procura pela lei de parcelamento e coloca o nome do município. Ou procura direto no site da prefeitura e da Câmara, tá? Procura por todos esses nomes que eu falei. Vou repetir. Uso e ocupação do solo, zoneamento, parcelamento do solo, plano diretor e plano diretor do sistema viário. Procura por todos esses nomes. Todos os municípios têm todas essas leis? Não, não são todos os municípios que têm. Tem municípios que são muito pequenos, que eles só têm um plano diretor ou uma lei de zoneamento e tá tudo contido ali dentro, tá? Mas tem municípios muito grandes, como se você pegar o município de São Paulo e alguns municípios aqui da região metropolitana,
alguns municípios no estado de São Paulo que também são região metropolitana, né, regionais, são municípios muito grandes e eles têm todas essas variações de legislação, tá? E por que eles têm todas essas variações? Porque cada uma aborda uma coisa sobre um aspecto, enfim, eles vão detalhando e definindo, né, isso em cada lei específica. Como são áreas muito grandes, eles têm uma necessidade de ordenamento, né, territorial maior do que os municípios muito pequenos, que com uma legislação já consegue atender todos os parâmetros, né? Dependendo do tamanho do município, você vai ter lá tipo uns 2 ou 3 zoneamentos, né? Não é uma coisa assim altamente complexa que, né, vai abranger 1 milhão de opções de zonas e de formas de uso e ocupação do solo, né? Por conta da ordenação territorial mesmo, da complexidade do espaço do município, tá? Então, procure com esses nomes a legislação. Lembre que a legislação, ela nunca é só a lei. Toda lei junto, ela tem que ter pelo menos um mapa da cidade. Por menor que seja o município, ele vai ter um mapa da cidade, que no mapa da cidade vai ser a planta do zoneamento, né? Vai estar lá indicado, isso aqui é zona isso aqui é zona aquilo. Na verdade, pelo menos uns 4, 5 mapas costuma ter, pelo menos. Porque ele vai mostrar o que é área urbana, o que é área rural, vai mostrar o que é o zoneamento, né, de cada porção do terreno. Às vezes tem algum mapa que mostra o sistema viário, o que é via coletora, o que é via principal, se tem alguma diretriz viária. Então, junto com a lei, sempre tem que procurar também os anexos. Achei a lei, mas não achei os anexos. Continua procurando que você precisa achar os anexos, tá? Se você quiser também, você pode ligar na prefeitura e perguntar qual que é o número da lei de parcelamento do solo e tal. Mas hoje em dia a internet é muito fácil da gente achar essa informação, tá bom? Se você achar a lei, mas você não achar os mapas, aí você liga na prefeitura, porque às vezes tem prefeituras que não deixam o mapa disponível na internet, porque eles não têm aquele sistema organizado, enfim, e aí eles acabam te mandando por e-mail, tá bom? Mas de um modo geral, a gente quase sempre acha tudo pela internet. Então, essas são as formas de você procurar a lei. E como saber se essa é a lei certa, se é a mais atual, enfim, também é uma dúvida que eu já recebi aqui algumas vezes. A lei que está na internet, geralmente, ela é a lei certa. Tem cidades que quando a lei ela é revogada, eles tiram essa lei do ar. De qualquer forma, se a lei foi revogada, mesmo que ela estiver ali na internet, você vai achar no final da lei, assim, bem no final, na última linha ali embaixo, essa lei foi revogada e foi substituída pela lei número blá 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 blá, e aí você já vai ter o número da lei que substituiu aquela lei que foi revogada. Então, achei a lei, mas ela foi revogada, ela já tem ali indicando qual é a nova legislação que você tem que procurar. E uma outra coisa que acontece as leis, às vezes elas sofrem atualizações. Mas o que quer dizer uma atualização? Ela teve uma modificação, mas não muda o número da lei. Então, falando da própria lei 6766, né, que é a lei federal, ela já foi atualizada várias vezes. O número dela ainda é o mesmo, tanto que ela é 6766, né, /79, que ela foi criada no ano de 1979. E ela já sofreu diversas atualizações. Mas aí o que acontece? Quando tem essas atualizações, são coisas pontuais, que não revogam inteiramente a lei. E quando você procura a lei na internet, o que aparece? Logo embaixo da lei aparece assim, texto compilado. O que significa? Que aquele texto foi modificado, né, por leis complementares que modificaram partes do texto, e essas alterações já estão marcadas naquele próprio corpo do texto, né? Isso é uma coisa que acontece na 6766, depois vocês olham assim que você abre o texto da lei, e aí tem itens, tem parágrafos inteiros que foram riscados e foram substituídos, enfim, mas é o texto compilado, você consegue ver todas as alterações que foram feitas. Então, não tem muito assim, porque ter essa preocupação, esse medo de, eu não vou ter, será que eu tô com a lei certa? Será que ela está desatualizada? Será que eu peguei uma lei errada? Porque a lei que
está revogada, ela vai ter que aparecer uma anotação ali embaixo que ela foi revogada, e se a lei foi atualizada, ela aparece ali, texto compilado, já vem uniformizando todas essas informações, né, de revisões, tá? Hoje em dia, gente, é muito mais fácil, as leis elas estão na internet, e isso enfim, a gente tem um sistema digitalizado muito maior. Quando eu comecei, a gente não achava nada na internet, era tudo no papel ainda, e tá com lei errada era bem mais fácil, tá? Mas hoje em dia é pouco provável que isso aconteça. O que pode acontecer, né, em termos de atualização de lei? Será que eu tô com a lei certa? Será que eu tô com a lei errada? Eventualmente, você está fazendo um projeto e, nesse momento em que você está desenvolvendo um projeto, começa a ter uma revisão da legislação. Então, você começou a desenvolver um projeto ali numa área e você baixou toda a lei e você viu no site ou você ficou sabendo por alguém da prefeitura que a legislação está passando por uma revisão. Isso é uma coisa que acontece até com uma certa frequência, porque a revisão da legislação ela é um pouco demorada, né? Você começa a fazer uma revisão de uma lei, são vários passos, né? Primeiro tem que ter ali toda uma conversa com os técnicos da cidade para ver quais são os problemas, que em geral a cidade cresceu, expandiu, para onde a gente vai, o que precisa mudar nessa lei. Então eles vão discutir a revisão, depois eles vai passar na Câmara aquelas alterações, vai ter que ter audiência pública, não é uma audiência, são várias, depois tem que aprovar de novo e até o prefeito aprovar. Então, esse tempo de revisão da lei, ele geralmente é um tempo longo, né? Às vezes demora 1, 2 anos de revisão de uma lei. Às vezes as audiências públicas demoram, né? Tem problema, tem que mexer na lei, vai e volta. E aí você está desenvolvendo um projeto. Então, como fazer nesse momento em que o plano diretor está passando por uma atualização e você está desenvolvendo um projeto? Aí tem 2 cenários possíveis, tá? Primeiro, vamos imaginar que você começou agora a desenvolver o seu projeto. Então, comecei agora, vamos supor que hoje, fechei o projeto, vou procurar, entrei na internet, já estou ali vendo que aquele plano diretor está em revisão. Isso é uma coisa muito importante, dica importante. Quando a legislação está sendo revisada, geralmente as prefeituras também colocam essa informação na internet. Está ali a atualização da lei, tal, plano diretor, chamada para audiência pública. Você consegue achar essa informação com uma certa facilidade, tá? Assim como você também consegue achar esse projeto de lei. Você também consegue acessar na internet o projeto de lei para ver o que está sendo discutido. Mas projeto de lei é projeto, tá? Não é lei válida. Então vamos lá, comecei um projeto hoje, tenho que começar a desenvolver o estudo, entrei lá e descobri que a legislação ela está sendo revisada. O primeiro ponto talvez aí seja descobrir em que etapa que está essa revisão da lei. Ela está assim, no comecinho ou ela está muito para os finalmente? Por quê? Porque se essa legislação ela estiver muito próxima de ser aprovada, o que pode acontecer? Você vai começar a desenvolver o seu projeto considerando a lei antiga, mas pode ser que até você dar entrada no seu projeto na prefeitura, aquela lei tenha sido aprovada. E aí você vai ter que seguir a lei nova, né? Acontece também, isso já aconteceu comigo aqui no escritório, a gente tinha um município aqui no interior de São Paulo que nós tínhamos a gente começou a fazer o estudo da área, enfim, pegou a legislação que estava vigente e a gente ficou sabendo ali na prefeitura, já nos primeiros contatos, antes de mandar projeto, né, mas enfim, você vai lá e tal, e a gente já ficou sabendo que o plano diretor estava em revisão. Ok, está em revisão, tinha audiência pública, tinha um longo caminho pela frente, a gente começou o nosso projeto. Por quê? Porque aquela lei não estava perto de terminar, a gente começou com a lei antiga. Demos todo o andamento no nosso projeto e entramos com pedido de diretrizes lá, municipais no projeto, com a lei antiga, porque na verdade não é a lei antiga, é a lei vigente, né? Com a lei que estava vigente. A revisão estava sendo ali estudada, planejada, mas ainda estava sendo discutida. O que aconteceu?
eles não deram as diretrizes, eles ficaram enrolando, até ser aprovado o plano diretor, porque eles queriam que essa diretriz já saísse em cima do plano novo, enfim, porque tinha uma série de outras questões ali que iam ser alteradas e que para eles importava que a diretriz saísse já no plano diretor novo. A gente ficou um ano esperando até sair esse plano diretor, efetivamente, para conseguir a diretriz e dar andamento no projeto, tá? Acontece? Acontece, é a situação ideal de jeito nenhum. Mas, se você dá entrada no projeto, a lei que vai estar vigente, né, você deu entrada, na verdade já misturei os cenários. Vamos lá, continuando no cenário 1. Comecei o projeto, a lei está sendo alterada. Eu vou fazer com o projeto com a lei que está vigente neste momento, tá? Não importa, é aquela lei que ainda não foi aprovada. Agora, pode ser que a prefeitura dê essa segurada no projeto porque ela queira que você adeque o seu projeto ao plano diretor atual. Pode ser, eles podem fazer isso. Eles têm esse direito? Tem. Atrapalha? Você atrapalha. Mas eles podem fazer isso. Agora, comecei o meu projeto, desenvolvi, dei entrada na prefeitura, pedi diretrizes, né, municipais, obtive as diretrizes, estou desenvolvendo aqui o meu projeto. E aí foi aprovado a legislação. O que acontece? Eu já dei entrada e já pedi diretrizes, e as diretrizes urbanísticas, ela saiu em cima daquela legislação que era vigente no momento. Então, mesmo que uma nova lei tenha sido aprovada, e eu ainda não tenha terminado a aprovação do meu projeto, ainda esteja ali caminhando com a aprovação, o que vale é aquela lei que eu dei entrada no começo, porque eu pedi diretrizes e eu consegui diretrizes em cima daquela lei antiga, né? Vamos chamá-la de antiga. Então, se foi aprovada uma nova lei, e eu já tinha as diretrizes, né? Ou já tinha pelo menos uma anuência prévia, mesmo que não tenha saído a anuência final, o que vai continuar valendo para mim é essa lei antiga, porque eu já estava ali no processo e a prefeitura já tinha dado anuência mesmo, né? É o nome. Ela já tinha dado anuência no meu projeto em cima daquela lei. Então ela não pode, né, se ela já tinha concordado inicialmente, ela não pode voltar atrás, agora saiu a lei, vamos voltar tudo. O que ela faz se ela quer que já saia com a lei nova, é que ela segura o seu projeto, não vai te dar diretriz, não vai te dar anuência, nem parcial, nem final, porque ela vai ficar esperando sair a aprovação da lei, certo? Então, esses são os dois cenários, né? Se a prefeitura, ela te deu anuência com a lei vigente, você segue com essa lei vigente, mesmo que no meio do caminho apareça uma nova lei, e se ela não te der anuência, significa que você vai ficar esperando sair a nova lei. Você pode, a gente acaba tendo contato com a prefeitura, e como eu falei, tem o projeto de lei, ele também fica disponível na internet. Então você consegue ler o projeto de lei e já ir fazendo assim as adequações necessárias, né, no desenvolvimento do seu projeto. Mas aí você tem que esperar mesmo sair a lei para entrar de novo, tá? Saber quando tem atualizações da prefeitura, né, essas leis, a gente sempre consegue saber pela internet, porque isso fica disponível, né, a informação fica disponível, é fácil você saber. E se você já tem algum contato na prefeitura, também a pessoa fica sabendo. É interessante, sempre que você receber a diretriz, né, quando você, por seu projeto, você receber as diretrizes urbanísticas, na própria diretriz sai escrito quais leis a prefeitura se baseou para te dar a diretriz daquele projeto. Então, nesse documento, você já pega e olha para ver se você considerou todas as leis que ela anotou ali. Também é uma boa forma de conferir se está tudo certinho, tá? E antes que vocês fiquem preocupados com essa coisa de mudança de legislação, enfim, vai mudar a lei no meio do meu projeto, assim, a lei ela não muda o tempo inteiro. O plano diretor, ele tem que ser revisado, né? O plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, as cidades que têm o plano diretor, ele tem que ser revisado no máximo a cada 10 anos. E as leis de uso e ocupação de solo, leis urbanísticas, elas também são revisadas. Se o plano diretor é revisado, na sequência, as leis de parcelamento de solo acabam sendo revisadas também. E elas têm que ser revisadas de tempos em tempos, porque
a cidade cresce, né, se expande, enfim, você precisa reorganizar toda aquela questão territorial. Mas assim, ela não muda o tempo inteiro, né? Não é que assim, a cada 2 anos tem uma legislação nova. Então assim, não precisa ter essa preocupação de será que eu estou com a lei certa? Será que vai mudar no meio do caminho? Porque assim, a maior parte do tempo vai ter ali uma lei vigente, tá? Às vezes acontece de passar por essa situação, como eu falei, de mudança, de transição de legislação, e aí é um processo um pouco demorado, né? Como eu falei, como a mudança da legislação, ela pode ser um processo que leva ali 1 ou 2 anos, às vezes, para ser aprovado, às vezes é exatamente o tempo que você está desenvolvendo e aprovando o seu projeto. Então, pode dar essa sensação, às vezes, de que muda ou de confusão, qual lei que eu vou seguir. Mas na verdade é que essas revisões acontecem de forma periódica, né? Durante bastante tempo você tem a mesma lei. Inclusive, uma forma, né, um indício de saber assim, se está perto de ter uma revisão da lei, não é você olhar a data da lei, né? Se ela for muito antiga, você já sabe que está mais perto, vale a pena ligar na prefeitura, assuntar se vai ter alguma alteração ou não. Na sequência, então, de você saber como fazer toda essa questão da legislação urbanística, então você vai, depois que você procurou essa legislação e você encontrou a legislação, verificou se tem alguma novidade, se não tem nenhuma novidade, você precisa ler essa lei e anotar os pontos importantes que vão afetar no seu projeto de loteamento. Então, se você nunca leu a lei, talvez no primeiro momento seja um pouco mais difícil, talvez você anote ali mais um monte de coisas, mas a lei, ela se divide, digamos, em 3 partes, tá? Ela vai falar dos aspectos que são sobre o projeto mesmo, então ela vai dar diretrizes de projeto, de desenho, informações de projetos. Depois ela vai entrar numa parte em que ela vai dar diretrizes sobre a aprovação daquele projeto, então que projetos que têm que ser enviados, quantidade de cópias, tamanho da apresentação, enfim, diretrizes sobre a aprovação e depois algumas diretrizes finais sobre o registro e outras, entre outras coisas ali, multas, enfim, coisas aplicadas. O que importa, né, para mim, normalmente, que faço só a parte de projeto, tá? Não sou eu que costumo lidar com a aprovação, geralmente eu trabalho com empresas, as empresas cuidam da parte da aprovação. Então, na hora que você está começando o seu projeto, que você está analisando, que você precisa fazer o projeto mesmo, o desenho em si, você vai observar muito bem essa informação inicial que fala sobre as informações do desenho, né? Então você vai ver ali o que ele está falando de tamanho do sistema viário, o que está falando do tamanho do lote, o tamanho do lote ele é de acordo com o zoneamento. Você tem que verificar se tem alguma informação sobre diretriz viária que passa na sua área. Tem uma diretriz, qual é a largura da diretriz? Às vezes a própria rua que dá acesso ao seu terreno, ela é uma diretriz viária, mas, sei lá, aí na prefeitura está considerando que aquela diretriz vai ter 20 metros e de repente você viu que ela tem 14, então significa que vai ter que ampliar, vai ter que mexer um pouquinho na frente, né, do seu terreno. O que está sendo definido em relação às doações de áreas públicas, né? Então, área verde, sistema de lazer, área institucional, sistema viário, o que está sendo exigido em termos de doação? Tem alguma doação adicional que a gente tem município que tem? Isso é uma coisa bem rara, mas tem município que pede às vezes uma área patrimonial ou uma doação para construção de área de interesse social. Isso acontece, não é o comum, mas tudo que tiver informação de desenho do projeto vai estar na legislação, no corpo da lei ou nos mapas, né, nos anexos ali vão ter essas informações. Então você tem que ler cuidadosamente, principalmente essa primeira parte da lei que fala do projeto, anotando todos os pontos que impactam no seu desenho. E aí você consegue ter a informação necessária para desenvolver o seu projeto. E depois, como é que eu faço com a aprovação? A aprovação também está lá, escrito ponto a ponto, certinho, o que você precisa fazer.
como primeiro que você vai pedir diretrizes urbanísticas, o que você precisa apresentar, como é feita a anuência prévia, o que precisa apresentar, toda a documentação está listada, enfim, tudo está anotado. Eu repito isso muito aqui o tempo inteiro, eu martelo demais isso, porque as informações têm que estar na lei. Qual que é a comunicação que a gente tem com a prefeitura, né, e até a segurança de que, né, o que a gente está fazendo está certo, não vai mudar no meio do caminho, é o que está na lei, né? Seguindo o que está na lei, o seu projeto vai estar de acordo, tem condições de ser aprovado, certo? Eu falei, né, de uma prefeitura que ficou esperando, que a gente ficou esperando ali, enxalerando a gente um ano para só dar as diretrizes quando tivesse saído o projeto aprovado, né? A lei tivesse sido aprovada. É importante também você olhar, você sempre procurar de informação, além dessas leis que eu falei, uma lei que é menos comum, mas que pode acontecer, que é uma lei de interesse social. Normalmente, essa regulamentação sobre interesse social, ele está dentro da lei de uso e ocupação do solo ou do plano diretor. Mas tem municípios que às vezes essa lei está separada, tá? Não sei te dizer muito bem por quê. Talvez porque uma lei foi feita no momento, aí resolveram fazer outra em outro momento, sei lá. Mas também isso é uma outra história, que a gente fez um projeto, está em aprovação, e a gente desenvolveu o projeto seguindo toda a legislação, tal, beleza, direitinho, e demos entrada na prefeitura para o pedido de diretrizes, e era um loteamento de interesse social. Quando a gente recebeu o comunique desse projeto, a gente viu, né, a prefeitura estava falando que a gente não estava seguindo a legislação de interesse social, e a gente perguntou, mas que legislação de interesse social? Por quê? Porque a gente procurou na lei de uso e ocupação do solo e no plano diretor e não tinha nada falando sobre interesse de uso social, então a gente usou as mesmas regras ali, apesar de ser um lote pequeno, né, de interesse social. E aí a gente descobriu que existia uma legislação específica sobre interesse social, que inclusive era mais antiga do que o plano diretor, não sei porque que ele não estava dentro, e que tinha algumas regras diferentes. Por isso, lembrei da história, por isso que eu lembrei de falar que também tem que procurar essa lei específica de interesse social, se o seu projeto, obviamente, for de interesse social, porque se não for, não vai fazer diferença, tá? Antigamente pode ser que ainda ache, tinha a lei que falava de condomínio fechado, de loteamento de acesso controlado, né? Isso às vezes saía uma lei separada, porque não era muito bem permitido. Mas todos os municípios agora que revisaram a sua legislação depois de 2017, né, que teve alteração na 6766 e já fala do loteamento de acesso controlado, do condomínio de lotes, já devem ter incluído isso na sua legislação, ok? Se a lei for anterior a 2017, não deve ter isso, vale até perguntar na prefeitura, tem previsão de, né, revisão da lei, vai ser incorporado isso na lei, ou tem uma lei específica que foi feita para atender a revisão da 6766, né? Enfim, isso é bom dar uma checada nisso, certo? Eu faço lives de segunda, quarta e sexta, às 3 horas da tarde, tá bom? Eu sempre coloco no Instagram as lives que eu vou fazer na semana, então aí você pode acompanhar e saber. Se você nunca trabalhou e você não tem ideia de por onde começar, comece procurando essas leis no site da prefeitura ou no Google. Lembra de sempre colocar o município. Procura todas essas leis. Não são todos os municípios que têm todas as leis. Municípios muito pequenos só tem uma lei mesmo, porque cabe toda a informação, não precisa ficar preocupado. Mas eu achei no município só uma informação, só achei um plano diretor, não tem as outras leis, como você falou. Se o município é muito pequeno, não vai ter mesmo e tá tudo bem, fica com aquela informação que você tem. Agora, é importante sempre procurar todas as opções, por quê? Porque você não correr o risco, né, como aconteceu com a gente, de
de descobrir ali, o projeto tem uma lei de interesse social que a gente nem sabia que existia, tá? E uma outra dica importante é, se você desenvolver um projeto, isso é uma coisa que acontece bastante aqui, né, no escritório. Às vezes a gente desenvolve um projeto num momento em que a gente chama de estudo de captação. Então a gente está fazendo aquela análise para o cliente da área, né? Você está fazendo aquela viabilidade para ele ver se fecha ou não parceria, se compra o terreno, enfim. E a gente desenvolve aquele projeto nesse momento de viabilidade. E aí, entre o cliente lá, fazer análise, né, financeira, apresentar proposta para o parceiro, conversar, discutir, fechar o projeto e aquilo, né, voltar para a gente, depois que fechou o projeto na empresa, aí vai ter que contratar levantamento topográfico, ambiental, enfim, e aquilo tudo voltar para a gente, às vezes isso demora 1 ano, às vezes até mais. E aí, quando esse projeto volta, você vai começar de novo, já conta também da gente pegar, esse projeto aqui, a gente pegava todas as informações do projeto que a gente tinha lei, que a gente já tinha lido e seguia. Mas, se isso acontecer com você, você precisa procurar se teve alguma atualização dessa lei. Porque no período de que você fez o projeto, eu fiz o projeto o ano passado e agora eu vou voltar de novo, pode ser que tenha saído uma nova lei, mesmo que naquele momento ali você não soubesse de nada, de que não tivesse nada em revisão, pode ser, às vezes não saiu uma lei completamente nova, mas às vezes aquela lei ela foi só atualizada, né, em alguns artigos, mas de repente isso faz diferença no seu projeto. Então, passou um tempo, ou o mesmo se você fiz um projeto nesse município agora, baixei toda a legislação na internet, fiz esse projeto, tá bom, acabou, passou o projeto. Daqui faz 2 anos já que o meu projeto foi aprovado e apareceu um outro cliente com uma área nesse mesmo município, vou procurar aqui a legislação que eu já tenho no meu banco de dados. Você até pode pegar ela, mas entra na internet e dá a busca de novo para saber se essa é a última lei. Nesses intervalos de tempos maiores, assim, pode ser que a lei tenha sido atualizada ou até totalmente revisada, né? A lei que você fez foi revogada e surgiu uma nova. Isso já aconteceu com a gente mais de uma vez. Então é importante, se teve esse intervalo de tempo muito grande, verificar se não teve nenhuma atualização da legislação. E aí você não precisa jogar toda a sua lei fora e baixar tudo de novo. Primeiro você olha se é a mesma lei ou se não é. Se não é a mesma lei, tudo bem, você fica só com a nova. Se for a mesma lei, você aproveita, né? Porque afinal você já fez o seu resumo de legislação, você já olhou, talvez a sua lei já esteja grifada ali nos pontos importantes, né? Você fica com a que você já tinha. Mas sempre confere, tá? Porque pode ser que nesse intervalo de tempo tenha saído uma atualização da legislação. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta... Mas o importante, né, de começar nessa parte da legislação é você se certificar que você achou todas as leis e todos os mapas, porque os mapas eles têm muita informação importante, tá? Sobre zoneamento, sobre a diretriz viária, eles têm informações importantes que não estão na lei. Quando na lei você acha ali o zoneamento que está escrito dentro do zoneamento, né, o que é cada zona tal, mas você não sabe aonde que ela está localizada. A mesma coisa sobre o sistema viário, está escrito ali que as vias têm X metros no corpo da lei, mas você tem que saber aonde é cada via. Então, nunca se esqueça, tem que achar o texto da lei e todos os mapas e todos os anexos que vêm junto, tá? Isso às vezes está um pouquinho escondidinho, mas também tem que achar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês nessa etapa de começar a desenvolver um projeto. Não se assustem com a legislação, ela não é um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de prática e tempo, vocês vão perceber que as leis elas são muito parecidas, elas têm uma sequência igual, as informações que ela tem também são muito parecidas. E vai ficando mais fácil de ler a lei, de encontrar, enfim, de dominar esse assunto de legislação urbanística. Se
Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me ajuda aqui a divulgar essa informação para o maior número de arquitetos e engenheiros que estejam interessados em aprender sobre projeto de loteamento. E é isso, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau.